Meu nome é Marina Silva e este é o meu podcast de Café Tarot. Bem-vindos! O assunto hoje é sobre símbolos. A palavra símbolo deriva da língua grega e significa sinal de reconhecimento. Na perspectiva holística, os símbolos são mais do que simples sinais de reconhecimento. São elementos carregados de significado que transcendem a sua forma material e conectam-se a aspectos mais profundos da experiência humana e da realidade. Eles são vistos como representações de princípios universais e energéticos que podem ser aplicados em várias áreas da vida, incluindo o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Os símbolos são considerados portadores de uma sabedoria ancestral e coletiva, capazes de acessar e comunicar aspectos mais amplos da consciência humana e do universo, que são percebidos e interpretados de uma forma individualizada. Na abordagem holística, os símbolos são utilizados como ferramentas poderosas para compreender e interpretar a totalidade de um indivíduo ou sistema, reconhecendo a interconexão entre todas as partes e promovendo o equilíbrio e a harmonia integrados em todas as dimensões da existência. Eles podem ser aplicados em diversas práticas e disciplinas como a psicologia, a espiritualidade, a terapia holística, entre outras, para promover a cura, o autoconhecimento e a expansão da consciência. Tudo a ver aqui com o nosso podcast, não é verdade? Ou seja, os símbolos são considerados expressões poderosas da linguagem universal da alma que podem guiar e inspirar o desenvolvimento humano em todos os níveis. Um símbolo holístico pode se manifestar de várias maneiras, seja como um desenho, um objeto, uma combinação de palavras ou mesmo uma só palavra, um gesto ou uma experiência sensorial. Cada elemento simbólico é visto como um veículo para acessar diferentes níveis de consciência e compreensão, promovendo a conexão com aspectos mais profundos do ser e do universo. Dentro deste contexto, os símbolos não são apenas sinais externos, mas também expressões internas da alma e da psique humana. Eles são utilizados como ferramentas para explorar a totalidade do ser e facilitar a integração e equilíbrio entre os aspectos físicos, emocionais, mentais e espirituais da existência. Em suma, os símbolos holísticos são portais para a compreensão e a transformação que permitem expandir a consciência e acessar níveis mais elevados de percepção e de sabedoria. Eis alguns símbolos que podem ter interpretações e significados diversos, mesmo drasticamente diferentes, em diferentes tradições religiosas, dependendo do contexto cultural. As cores, por exemplo, o vermelho, que pode simbolizar paixão e amor em algumas culturas, enquanto que em outras pode representar perigo ou violência. Da mesma forma, o branco pode ser associado à pureza e inocência em algumas culturas, mas à morte e luta em outras. Cruzamento de estradas. Frequentemente este símbolo evoca escolhas, decisões e possibilidades. Em algumas culturas pode ser visto como um ponto de encontro entre diferentes caminhos e destinos. No entanto, em outras culturas pode ser associado a superstições e crenças sobre encontros sobrenaturais ou espirituais. O gato preto. Enquanto em algumas culturas o gato preto é considerado um símbolo de sorte, proteção, força, coragem, espiritualidade e, claro, magia, em outras ele é associado a superstições e presságios de azar, especialmente se cruzar o nosso caminho. Fujam. Labirinto. Símbolo antigo que em algumas culturas representa uma caminhada espiritual, autodescoberta e busca pela verdade interior. No entanto, em outras pode ser associado a confusão, desorientação e dificuldade de encontrar um caminho claro. A serpente. No cristianismo é frequentemente associada ao mal, à tentação e ao pecado, como na história de Adão e Eva no Jardim do Éden. No hinduísmo já é vista como um símbolo de renovação, transformação e sabedoria, representado pelo deus hindu Naga, uma serpente divina, metade humano, metade serpente. A estrela de David. No judaísmo é um símbolo associado ao rei David, que representa a ligação do povo judeu com Deus e a promessa da aliança. No ocultismo, é usado em práticas esotéricas e ocultistas. Pode representar a união dos opostos como o masculino e o feminino, o céu e a terra. A cruz suástica. No hinduísmo e budismo, é um antigo símbolo benéfico associado à prosperidade,
boa sorte e vida eterna em algumas culturas asiáticas. Infelizmente, a suástica foi apropriada pelo regime nazista e tornou-se um símbolo de ódio, intolerância e genocídio durante a Segunda Guerra Mundial. Para trabalharmos com os símbolos no nosso dia-a-dia e nos darmos conta deles, devemos começar por percebê-los com a mente, tomando conhecimento da sua história, origem, razão de ser e formas de utilização. Para que este trabalho mental seja eficaz, é necessário interagir com os símbolos, compreendendo como e quando devem ser utilizados. Em seguida, é importante começarmos a senti-los, ou seja, interiorizá-los e perceber as emoções e sensações que despertam em nós quando entramos em contacto direto com eles. Esta fase de trabalho interior, começamos a distinguir o impacto de cada símbolo na nossa sensibilidade. Por exemplo, ao ver uma pena, pode ser interpretado como uma mensagem do nosso anjo da guarda ou guia, especialmente após pedirmos orientação. Por último, consiste na incorporação dos símbolos na nossa vida diária, de modo a que se tornem parte integrante da nossa visão da realidade, interna e externa, estando presentes de forma natural e espontânea, como o ar que respiramos ou a luz que captamos. Nesta fase, os símbolos enriquecem a nossa percepção, o nosso sentir e a nossa ação. Agora, recapitulando, o trabalho completo começa na mente, deixa o coração e instala-se no nosso interior, tornando-se parte do nosso ser, integrando-se no sangue que alimenta as nossas células. Fica registado no nosso ADN, criando uma conexão mais significativa com o mundo ao nosso redor. Portanto, sempre que sentimos a necessidade de um chamado sinal, podemos fazer pedidos de orientação, seja a santos, anjos, guias, Deus, entidades ou simplesmente ao universo, na expectativa de validar um pensamento, decisão ou procurar iluminação para qualquer assunto ou ajuda que precisemos. Até mesmo para começar um trabalho, sempre podemos pedir inspiração. No contexto esotérico, o simbolismo é uma ferramenta poderosa para compreender e acessar aspectos mais profundos da realidade e da experiência humana. O simbolismo refere-se ao uso de símbolos para transmitir significados profundos e conceitos metafísicos, ou seja, tentar dar uma explicação de como e o porquê das coisas. Estes símbolos podem ser encontrados em diversas práticas esotéricas, como astrologia, cristais, numerologia e óleos essenciais. Aqui estão alguns exemplos de como o simbolismo é aplicado em cada uma destas áreas. Astrologia. Cada signo do zodíaco e planetas representam diferentes energias e influências cósmicas que podem afetar a vida e a personalidade das pessoas, mesmo que inconscientemente. Por exemplo, o signo de Áries, Carneiro, está associado à coragem, liderança e iniciativa. Da mesma forma, o símbolo de Vênus é associado ao amor, beleza e harmonia. Cristais. Na prática da cristaloterapia, diferentes cristais são usados para canalizar energias específicas e promover cura e equilíbrio. Cada cristal possui a sua própria composição mineral e uma vibração energética única, sendo utilizados como símbolos de poder e transformação. Por exemplo, a ametista é frequentemente associada à proteção espiritual e à intuição, enquanto a turmalina negra é utilizada para afastar energias negativas e ajudar a enraizar. Numerologia. Nesta prática, os números são vistos como símbolos que carregam significados espirituais e vibracionais. Cada número possui qualidades próprias e atributos específicos, e o seu significado pode ser interpretado de várias maneiras. Por exemplo, o número 7 é frequentemente associado à sabedoria, intuição e busca espiritual, enquanto o número 8 está relacionado à prosperidade, poder e autoridade. Óleos essenciais. Na aromaterapia e em práticas esotéricas relacionadas, os óleos essenciais são utilizados como símbolos de cura e transformação. Cada óleo essencial possui propriedades terapêuticas únicas e uma vibração energética específica. Por exemplo, o óleo essencial de lavanda é associado à calma, relaxamento e equilíbrio emocional, enquanto o óleo essencial de rosa está relacionado ao amor, compaixão e cura emocional.
Aqui podem ver também uma relação com as cores. A lavanda é lilás e tem a mesma associação entre o relaxamento e calma, e a rosa está certo, se formos pensar numa rosa vermelha, está relacionada ao amor e à paixão. Alguns exemplos demonstram como o simbolismo é utilizado no contexto holístico para expressar conceitos de unidade, equilíbrio, transformação, integração e consciência, promovendo uma compreensão mais profunda e integrada da realidade. Tais como o símbolo do Ouroboros é uma serpente ou um dragão que morde a própria cauda e é frequentemente utilizado para representar a interconexão e a continuidade cíclica de todas as coisas na vida e no universo. Unidade. Símbolos de equilíbrio. O símbolo do Yin e Yang, com as suas metades opostas e complementares, representa o equilíbrio dinâmico entre forças contrárias, como luz e escuridão, masculino e feminino, encontrando harmonia no meio. Ou seja, entre os diferentes aspectos do ser humano, como mente, corpo e espírito, ou diferentes elementos da natureza, enfatizando a ideia em que tudo está interligado e é parte de um todo maior. Símbolos de transformação, como a borboleta comum na abordagem holística, representa o caminho do crescimento, cura, metamorfose e renovação pessoal que ocorre ao longo da vida. Símbolos de integração. O símbolo da flor da vida, composto por círculos interligados em padrões geométricos, representa a integração de diferentes aspectos da existência e a interconexão de todas as coisas no universo. E outros tantos símbolos que promovem uma compreensão mais complexa e holística da realidade. Símbolos de consciência. O símbolo do terceiro olho, frequentemente associado à glândula pineal, é usado para representar a consciência expandida, a intuição e a percepção espiritual, que podem ser acessadas através da prática da meditação e do desenvolvimento pessoal, entre outros, que ajudam a acessar níveis mais profundos de compreensão e percepção. Quando temos muita fé e estamos abertos para receber a orientação, é comum recebermos mensagens simbólicas, especialmente nos sonhos. Os sonhos são uma forma poderosa pela qual o nosso subconsciente pode se comunicar connosco e nos fornecer insights e orientações espirituais. Algumas maneiras de interpretar mensagens simbólicas nos sonhos incluem reconhecer os símbolos recorrentes. Devemos prestar atenção aos símbolos que aparecem repetidamente em nossos sonhos, pois eles podem estar a tentar chamar a atenção para uma questão específica ou fornecer uma mensagem importante. Além disso, considerar o contexto em que o símbolo aparece no sonho. A interação com outros elementos do sonho pode fornecer pistas adicionais sobre o seu significado. É também importante relacionar os símbolos dos sonhos com eventos ou situações da nossa vida. Eles podem estar a refletir preocupações, desejos ou aspectos não resolvidos do cotidiano. E, finalmente, procurar orientação no caso de ter dificuldade para interpretar os símbolos dos seus sonhos de um terapeuta ou um conselheiro espiritual, ou mesmo utilizar recursos como livros e cursos sobre interpretação de sonhos. É importante estar aberto e receptivo aos sinais e símbolos que recebemos nos sonhos, registar os sonhos, refletir sobre eles e tentar compreender os seus significados mais profundos pode enriquecer a nossa caminhada espiritual e promover o autoconhecimento. Ajuda também para quem se interessa por esse tema procurar aprender mais sobre o simbolismo e depois adaptar à sua consciência e à sua verdade para poder validar a informação recebida. É importante dizer que este tipo de sinais muitas vezes podem ser sutis e subjetivos e a sua interpretação pode e varia de acordo com a pessoa e o contexto. Estar aberto e receptivo, além de confiança na própria intuição, pode ajudar na compreensão e aplicação das mensagens recebidas. Pois quando temos muita fé e estamos abertos para receber a orientação, é comum que possamos receber mensagens simbólicas e, neste caso, especialmente nos sonhos. Assim como os arquétipos identificados por Carl Jung, os símbolos universais presentes em sonhos podem ter significados profundamente enraizados na psique humana, como, por exemplo, sonhar com água pode simbolizar emoções ou o inconsciente,
enquanto sonhar com voar pode representar liberdade ou transcendência. Às vezes os sonhos podem conter mensagens mais diretas, como conversar com uma figura espiritual, receber a orientação de um ente querido falecido ou ter uma visão de um símbolo específico que carrega um significado pessoal profundo. Os sonhos também podem fornecer intuições e insights que nos ajudam a compreender melhor nós mesmos e as nossas circunstâncias. Essas revelações podem aparecer na forma de símbolos, cenas ou histórias que ressoam connosco bem lá no fundo. Aquela da pele arrepiada é o símbolo de confirmação muitas vezes. Anotem bem essa. Se vos arrepiar a pele, quer dizer que estão certos, ou pelo menos no caminho certo de compreender o porquê das coisas, dos símbolos que vêm e as coisas que acontecem à vossa volta. Anotem bem essa. Os sonhos muitas vezes refletem os nossos processos emocionais e espirituais, oferecendo uma oportunidade para explorar questões profundas e encontrar soluções para as mais variadas situações. Isto significa que a pessoa está disposta a resolver as suas questões, que está pronta para a ação, para a mudança se necessário. Mensagens simbólicas nos sonhos podem servir como um veículo para a cura e o crescimento pessoal. Lá está, mas convém termos acesso ao simbolismo para podermos interpretar tudo isto e usar da melhor maneira possível em termos de consciência e trabalho evolutivo, pois, como disse antes, a mensagem ao contrário acaba por não ter efeito nenhum ou ajudar-se em caso algum. Para aqueles que têm uma fé ou espiritualidade bastante forte, os sonhos podem servir para uma confirmação da sua conexão com o divino ou como uma resposta às suas preces. Os símbolos nos sonhos podem reforçar a crença pessoal e fornecer conforto espiritual. Eu, na minha prática, tenho sempre presente a informação ao meu redor, o que recebo, o que vejo, para juntar à consulta ou para responder às mais diversas perguntas que me fazem. Para quem me conhece e procura entender muitas vezes o que se passa na sua vida nesse momento, sabe bem que apanho tudo como base informativa. O som, o cheiro, o que se passa ao redor ajuda imenso. É claro que precisamos estar conscientes e receptivos ao que se passa ao nosso redor, estar atento, em silêncio e analisar tudo o que se passa. Desde a pessoa que se mete à nossa frente e temos que abrandar o passo, aos sons às nossas voltas, o que as pessoas dizem e mesmo como nos soa ao focarmos nos detalhes. Experimentem. Até o silêncio e o não acontecer nada aparentemente, depende do contexto, pode significar que somos invisíveis no contexto do assunto a tomar consciência. Uma imagem no café, a estrela cadente no céu, a pena que voa, podem ser considerados sinais dos anjos ou mentores espirituais que podem variar de pessoa para pessoa, pois geralmente se manifestam de maneiras significativas e compreensíveis para cada indivíduo à sua maneira. Algumas formas comuns pelas quais as pessoas relatam receber sinais dos seus anjos ou mentores são sinais visuais, que podem incluir a visualização das tais penas, números repetitivos como 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 e assim por diante, luzes inexplicáveis ou até mesmo a aparição de figuras luminosas ou sombras. Sinais auditivos. Algumas pessoas relatam ouvir vozes suaves, músicas reconfortantes, sons de sino ou outras manifestações sonoras que parecem vir de fontes desconhecidas. Sinais sensoriais. Podem incluir a sensação de calor ou calafrios inexplicáveis, uma sensação de paz ou uma presença reconfortante, ou mesmo o aroma de flores ou incenso ser uma fonte física. Sinais simbólicos. Mensagem através de símbolos que são significativos para a pessoa, como objetos específicos, imagens ou mesmo animais que aparecem em momentos oportunos. Sinais através de sonhos. Muitas pessoas relatam receber mensagens ou orientações dos seus anjos e mentores espirituais em sonhos vívidos e memoráveis. No entanto, alguns sonhos podem ser desafiadores de interpretar, exigindo reflexão e atenção especial. Sinais através de intuições, ou seja, através de insights intuitivos, pressentimentos ou impulsos súbitos que parecem vir de uma fonte além da mente consciente. E sinais através de sincronicidades,
que inclui experiências de coincidências significativas ou eventos que parecem estar alinhados de uma maneira que parece mais do que apenas acaso. Estas sincronicidades podem ser interpretadas como mensagens do universo ou do divino, guiando-nos no nosso caminho espiritual e pessoal. Eu costumo ter clientes, amizades que me perguntam o que significa isto ou aquilo. Alguns, muitas vezes, contam os seus sonhos, lógico, que o contexto varia de pessoa para pessoa e o que ela está a experimentar nesse momento. O tipo de desafio, de prova. Então, para melhor poder tomar consciência, tento encontrar nesse simbolismo uma forma simples para que entendam. E um exemplo recente, e sempre agradeço estas oportunidades, foi depois do falecimento de um familiar de uma pessoa que sonhava apanhar pássaros na rua. Quantos mais apanhava, mais apareciam e não dava conta. A pessoa bem que distribuía ao seu redor, mas também referiu que guardava alguns, apesar de dar bastante. Tendo em conta o contexto da sua vida, os pássaros estavam a representar os encargos e responsabilidades que agora distribuía aos restantes membros da família e pequenos assuntos que faltava acertar. Portanto, havia sempre essa relação. E ao falarmos sobre isso, a pessoa confirmou que realmente era isso que se estava a passar e era isso. Então ficou muito mais confiante de saber que realmente não precisava estar a guardar os pássaros, que podia distribuir todos. E então ia fazer esse serviço, tomou essa consciência e ia trabalhar nesse assunto. O que nos enriquece tanto a mim como a ajudar a interpretar o sonho e a pessoa a ter consciência do que se passava nesse momento na sua vida. Muito, muito, muito interessante. E por aí fora. Outros muitos exemplos assim. Quando incorporamos os símbolos nas nossas vidas cotidianas, estamos a receber a presença de significados mais amplos e sutis em nossas experiências diárias. No contexto holístico, os símbolos são vistos como portadores de sabedoria ancestral e universal, capazes de nos guiar em direção ao equilíbrio e à harmonia em todas as dimensões da nossa existência, física, emocional, mental, espiritual. Ao integrarmos os símbolos nas nossas práticas diárias, como meditação, rituais ou mesmo a escolha de objetos decorativos em nossos ambientes, estamos a fortalecer a nossa conexão com o sagrado e a aprofundar a nossa compreensão do mundo ao nosso redor. No contexto esotérico, a integração dos símbolos envolve a aplicação de práticas e disciplinas como a astrologia, a numerologia, o uso dos cristais, dos óleos essenciais e muitos outros. Estes símbolos são utilizados como ferramentas para acessar insights e orientações espirituais, bem como para promover a cura e o crescimento pessoal. Ao incorporar estas práticas na nossa rotina, estamos a expandir a nossa consciência e a desenvolver uma compreensão mais profunda dos mistérios do universo. Em resumo, a integração dos símbolos em todas as áreas da vida, no contexto holístico e esotérico, ajuda-nos a cultivar uma conexão mais significativa com o divino, bem como a encontrar um maior sentimento de propósito e harmonia na nossa caminhada pessoal. Ao reconhecer e honrar os símbolos que nos cercam, estamos a abrir caminho para um mundo de possibilidades e crescimento espiritual. Espero sinceramente que vos tenha aberto o apetite para descobrirem mais sobre o mundo dos símbolos ou passarem a integrá-los mais no vosso dia-a-dia. Sem dúvida, verão a partir de agora muito mais símbolos que antes. Assim o espero. Obrigada por terem estado comigo e até ao próximo podcast. O meu nome é Marina Silva e este é o Café Tarot.